Na última sessão de Relicário, nossos companheiros acabaram por adelantar mais uma vez no templo. Impediram o ritual de Burnout e a partir desse ritual proibido que ele iria realizar, ele invoca uma criatura grotesca realizada de mãos, almas, pesadelos e tormentos. Os 8 enfrentam ele com bravura, mas essa luta tem um grande custo. Morgan e Constantino foram as duas baixas da equipe. Ashiro, Willing e Noah entraram em coma e apenas dois conseguiram sair de pé. Apenas Brinson e Draven. Depois do combate, eles retornam para a carroça. E o que irá acontecer em seguida? 10 ou 16? 16. Muito boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, mestre. Luciano, uma Boa pergunta. tarde. Luciano, uma pergunta. Aí, Enquanto uma pessoa de 1,60 m consegue carregar um martelo de 10 quilos, ele precisa de quanto de força? muita. Ele precisa de Pô, Eu precisava de É, 12. Ele precisa de quanto? 50% mais da sua força original. Você tem quantos metros mesmo? Tinha 2,30 m. E ele tem 1,60 m? Isso. Levando em consideração Cinco. que seja pelo menos 33% menor do que o alvo original, ele se categoriza como uma criatura média. E pelo martelo ser categorizado como uma arma grande barra colossal, ele precisaria ter ao menos 18, 19 pontos de força para conseguir empunhá-lo. Eu vou ver um paladino daqui a pouco. Luciano, Tá bom? Eu quero um a paladino. sessão vai ser rápida? Vai, Juan. Eu Beleza. quero um paladino, Juan. Eu quero um paladino. porque são 11h30 da noite, eu pretendo fazer ela rapidinho, ok? Boa. Beleza. É, você deveria Vai lá. nem fazer, né? Juan, É uma porque semana pergunta. que vem eu não vou conseguir fazer ela, então o único jeito de eu Vai lá, terminar vai lá. realmente o Relicário. Muito Se o bem? Brinson não for um paladino, eu te mato. Vamos lá. Se muta aí. Morgan. Ashiro, Beleza. Draven, Apollo, Princeton e Noah. Os 5 retornam para a carroça. Aquele dia passou muito rápido depois dos acontecimentos que vocês viram no tempo. Vocês tinham voltado para a carroça, alguns flashes brilham nas suas cabeças, vocês encontram o Senhor e vocês desmaiam pelo cansaço. Vocês acordam agora na ala médica. Vocês não sabem quanto tempo exato passou ou o que aconteceu, mas vocês estão lá. Todos juntos, obviamente, em algumas macas de distância. Vocês conseguem se ver, todos cansados. Gwilyn, você sente que o seu sangue voltou a funcionar mais ou menos de novo, ele não tá tão ruim, é como se o veneno tivesse sido tratado. E Noah, os efeitos daquele soro que você tomava pararam, e você sente a exaustão física tomar seu corpo. Mas, acima de tudo, você não sente nenhuma penalidade por conta disso. Vocês acordam. E o que vocês fazem? Ai. O Não, ele Crimson, acorda ele assim, eu levanta, escutando nua. O Crimson acorda, ele senta um pouco na cama, meio que tipo, de pezinha cruzada mesmo. Ele segura os braços dele, ele olha o povo, tá ligado? Vocês estão bem? Defina bem pra você. O que? O Noah, ele Bem. bota a mão na cabeça. O que aconteceu? Eu não Bem, todos aqui estamos com o corpo destruído, psicológico abalado e extremamente exausto. Não, ninguém daqui tá bem. O corpo destruído. Horrível. O Noah bota as mãos na cabeça. Não, perdão. Luciano, o Gwyn respira fundo e fala: Eu tô vivo. Não, você? O Apolo bravo levanta da cama. Você é a porra do meu herói. Obrigado, Gui. Aí ele te dá um soquinho no ombro. O Ashiro senta na cama e tira um vinho do véu e começa a tomar.
Muito bem. Vocês acordaram? Ah, que bom. Vocês finalmente acordaram? Faz alguns dias apenas que vocês estão dormindo. Isso é um bom sinal, é um bom sinal de... Significa que vocês descansaram bem. Eu espero. Vocês veem uma pessoa um pouco alta com óculos na cabeça e um cabelo meio bagunçado revistando. Gwilin Noah, vocês reconhecem ele como doutor. Ok. Alguns dias quando? Alguns dias do tipo 4 a 5 dias de coma. Rapazes. Foi bem pesado. Eu identifiquei diversas fraturas ósseas, alguns tendões partidos, dores musculares serão recorrentes para vocês. Noah, tente não mexer muito a cabeça, ela parece estar fragilizada por algum tipo de machucado que eu não consegui identificar. Gwilin, tome cuidado, você parece ter um pouco de água nos pulmões, isso pode atrapalhar um pouco sua respiração. Apollo, tome cuidado, você provavelmente irá desenvolver algum tipo de fobia depois. Ashiro, nem te digo. E Pringson, lamento sua perda. Perda. Só olha pra baixo, bem bad. Bem, Perda. já Pera. que eu pareço mais inteiro, onde que tá o... Putz, como que é o nome dele mesmo? Eu vou com você até o senhor Apolo. Não. Ele para a questão de vir aqui ver vocês. Ele falou pra avisar ele quando vocês acordassem. Eu só tô aqui meio que pra passar um pouco do laudo que aconteceu. Então, vamos passar isso de maneira rápida. Noah, você obteve uma fratura craniana, alguns ossos seus foram quebrados e seus tendões foram rompidos. Você irá desenvolver dores musculares ao decorrer da sua vida e, além disso tudo, provavelmente você irá desenvolver algum tipo de mania obsessiva com parte de ficar coçando a cabeça. Eu recomendaria você tomar um pouco de... alguns medicamentos que podem suprimir um pouco dessa dor e impedir ela de se manifestar recorreramente. Porém, não vai ser a melhor opção, então você simplesmente tome cuidado para não mexer a cabeça demais. E qualquer pancada nela, recomendo você só não levar. Ok, e como um inventor, eu recomendo você usar um capacete. Não, os capacetes não irão funcionar, rapaz. Ele ainda irá receber a pancada na cabeça de qualquer maneira, então é só não levar. Apolo, aproveitando que você já se manifestou, vamos falar de você. Você acabou obtendo algumas fraturas ósseas, também alguns tendões seus foram rompidos, você com certeza irá sentir muita dor no seu pé direito. Você também tem um pouco de água nos seus pulmões e eu não consegui retirar elas completamente, você vai sentir um certo engasgo às vezes. Eu recomendo você fazer alguns exercícios quando vocês terminarem de chegar no vale e procure um hospital de lá. Gwilin, praticamente a mesma coisa, só que você obteve uma grande quantidade de água no seu pulmão e essa água parece não querer sair. Você também obteve algumas fraturas cranianas e a sua mão direita teve a maior quantidade de ossos rompidos que eu já obtive em todo o meu registro médico. Recomendo você tratar um pouco ela quando você chegar lá. Eu enfaixei, passei um pouco de remédio, alguns cataplasmas e tratei ela da melhor maneira que eu conseguia. Mas meus recursos aqui são um pouco limitados. Princeton, Ok. você possui muita água no seu pulmão. Os seus ossos estavam totalmente partidos, mas acho que o maior ferimento é a sua cabeça. Você murmurava constantemente enquanto dormia e acredito que você irá desenvolver algum tipo de trauma ou fobia ao começar a relembrar dos traumas. Recomendo você tomar cuidado e ir para um psicólogo o mais rápido possível antes de se tornar um problema sério. Draven Eu tava perto do Princeton. estava. Eu coloco a mãozinha no ombro dele. Draven, como eu posso dizer, parece que sua mente foi tostada durante o confronto que vocês tiveram. Eu preciso que vocês passem depois um relatório curto do que aconteceu e me narrem mais ou menos o que aconteceu. Mas Draven, parece que sua cabeça sofreu muitas sobrecargas constantes e ela parece estar cansada e exausta. Você com certeza vai sentir náuseas, dores, além das dores, muito incômodo ao tentar olhar em volta. E se você tentar pensar demais, com certeza você vai passar muito mal. Recomendo você também procurar um psicólogo e começar a fazer exercícios contínuos de meditação para tentar acalmar essa cabeça. Ashiro, você obteve uma perna totalmente deslocada, a outra perna foi quebrada e suas costelas foram trituradas. Tirando isso, você parece estar bem. Na verdade, já me recuperei.
Não, sim, mas eu não tô falando dessa forma, é a da outra. Como assim? Parece que sua forma verdadeira, ele faz aspas assim, eu não entendo muito sobre espíritos, mas o que eu consigo decifrar é o seguinte. Parte do que você recebeu no seu corpo se manifestou no outro e você parece ter vários problemas de cortes sérios. Além disso, você teve uma hemorragia leve no seu pulmão esquerdo. Eu consegui tratar, não se preocupe, não haverá sequelas graves. Só busque tratamento e talvez você não morra. Tá, já é. Eu continuo bebendo vinho. E tome cuidado, o vinho que vocês encontraram é extremamente viciante, você pode se tornar um alcoólatra bem rápido. Tirando tudo isso, vocês estão bem. Eu acho. Com certeza. Estamos Ué, vivos. não faltou um pessoal? Sim. Essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Infelizmente não sobraram resquícios nem do que vocês conheciam como Constantine, e a única coisa que sobrou do Morgan foi o martelo dele. Pera, O senhor abrange melhor os detalhes. Você vê ele tipo coçando um pouco o nariz como se ele estivesse nervoso. Eu só lamento. E ele sai. gente, eu... Mano, ele coloca as mãozinhas assim na cabeça. O que caralho eu perdi? Eu. O Constantino. Não quero falar morreu. sobre. Eu falo pra ele que o seguinte. O Constantino morreu e o Morgan também. Eu quase fui em seguida, mas algum milagre aconteceu. E agora eu só estou aqui, todo quebrado. Mas eles morreram como verdadeiros heróis. Eu acho que subestimamos muito a capacidade deles. Foram bons aliados. Você estava em coma quando tudo aconteceu. Eu tenho medo de falar. Tudo bom. Merda. O boi ele começa a chorar ali no canto, quietinho. Vocês veem a porta se abrindo e uma pessoa com uma máscara e apenas um olho sendo exibido entrando. Os senhores voltaram. Pelo menos isso de bom. Ele entra calmamente. Ele fecha a porta. Ele olha pra vocês. Eu preciso que vocês me detalhem em um pequeno relatório o que aconteceu naquele lugar. Algumas outras equipes também foram enviadas pra lá e foram descobertos alguns grupos selvagens morando no redor. Depois, 2 das nossas 4 equipes foram atacadas por uma Sandworm. Não obtivemos resposta dos grupos desde então. O resto dos grupos foi continuamente atacado pelos selvagens e a maioria está ferida também nas alas médicas. Saúde. Amém. Pelo visto vocês não têm... Vocês tiveram uma boa sorte em conseguir sair de lá vivo, mas vocês não parecem ter enfrentado os selvagens. Quando vocês voltaram, vocês estavam molhados e frios, febrios. Eu preciso que vocês me detalhem exatamente o que aconteceu, por favor. Eu levanto a mão. Pois não? Bem, resumidamente aqui, eu fui uma parte do grupo que mais viu as coisas. Bem, eu, o Ashiro e o Draven a gente chegou no acampamento, fomos resgatados por um grupo, não me recordo muito o nome deles, mas eles foram de boa ajuda. Uhum. Fomos procurar o resto do grupo que a gente se separou, sem querer. Sim. Chegamos num templo de água, aparentemente, e fomos explorando. Você recebeu muitas moedas de ouro e prata que eu mandei? Não só suas, mas sim, também recebi algumas cartas. Eu que mandei. Então, tinha meio que uma igreja lá. Era um templo. Eu peguei algumas moedas do desejo dos fiéis, mas
foi pelo bem da missão. O Lurg na tossida. Ainda Na verdade, foi total ganância. Não. Sim. Tá, mas continuando. É, a gente foi. Né, os idosos que eram. Os esqueletos que eram para estar mortos estavam vivos Uhum. e falaram com a gente. E nos mandaram uma missão para continuar explorando os terrenos. A gente descobriu um pouco sobre ele e tinham que meio que revelar um herói envolvendo água, porque eles são um templo da água. Um herói envolvendo água de lá. A gente impediu porque não queria que o Morgan morresse. Uma criatura amedrontadora foi apareceu no meio do campo. Bem, a gente tentou trazer o Morgan de volta, mas a luta foi muito difícil, quase todo mundo morreu. Mas o Constantine e o Morgan morreram como heróis. O nome Entendo, desse esqueleto. O entendo. nome desse esqueleto era Bernal. Bom, O da água. Algo mais que quer saber, né? Bom, esse nome eu não sei exatamente como utilizar essa informação do nome dele, mas o restante eu já consigo trabalhar bem. De acordo com algumas fontes, depois que vocês destruíram esse tal templo, várias almas saíram de dentro. Isso parece certo pra vocês? Aparentemente, a gente liberou as almas de quem estava aprisionado lá. Eram os sacerdotes que enfrentamos, inclusive o Bernal. Malditos. Isso é interessante porque a equipe que avistou essas almas estava a mais de 5 quilômetros do lugar original onde vocês se encontravam. Isso significa que foi como posso dizer, uma manifestação gigantesca, de proporções colossais. E acredito que muitas pessoas e criaturas viram em um alcance bem longo. Mas bem, concluímos, mesmo com perdas, concluímos a missão, certo? Sim. E é agora que eu vou fazer a minha pequena proposta. Vocês completaram a missão com algumas perdas, infelizmente. Nunca é da nossa índole pedir para que as pessoas morram nessas missões, muito menos se sacrifiquem por um objetivo em prol de pessoas que elas nem conhecem. Mas se você morre pela carroça, a carroça entra em dívida com você. A partir de agora, eu ofereço a vocês moradia e estadia na carroça. Aqueles que quiserem ainda seguirão viagem em direção ao vale, mas aqueles que também quiserem e acabarem por escolher poderão ficar na carroça, continuar explorando o deserto e fazendo nossas pequenas viagens e expedições. Dessa maneira, vocês estarão auxiliando a gente a nos manter sempre grandes e unidos. E o exemplo de vocês não será desperdiçado, será levado em frente. Eu proponho que aqueles que queiram seguir em direção ao vale, que tem alguma coisa com alguma entidade do passado, algum problema, alguma história, qualquer coisa, sigam. Mas aqueles que não se importarem de ficarem aqui, saibam que eles serão tratados com carinho e como um membro muito importante. Bom, e se a gente escolher ir para o vale e depois voltássemos, a gente ainda seria acolhidos da mesma forma? Claro. Por que não? Vocês têm a opção de irem agora ou ficar. Se vocês ainda têm contas a acertar no vale, ou com qualquer outro motivo que queiram acertar, podem ir. Eu não vou segurar vocês. Mas se vocês quiserem descansar, saibam que as carroças sempre estarão com os braços abertos para vocês. Precisamos de mais gente como vocês, que mesmo que façam algumas coisas erradas e outras certas, ainda assim pensam no bem um do outro. E mesmo com os problemas e divergências do passado e do futuro, ainda se mantêm unidas. Ele chega e vai em cada um de vocês, ele tira uma moedinha de ouro, ele coloca na mão de vocês. Essa é a moeda para entrar na carroça.
Se vocês quiserem, sintam-se livres para vir. Bom, eu vou deixar os senhores descansando. Estamos a 1 dia de viagem no vale. E tomem cuidado. A lua sangrenta ainda não aconteceu. Há algo estranho no ar. Uma energia misteriosa. Depois da libertação do templo, as nossas fontes indicaram manifestações vindo da Rosa Maior. Ele tira um mapa do bolso e entrega para vocês. Há, pelo visto, um grupo que se auto-intitula como Cruzados da Vida, seguidores da Daiane, avançaram em direção à Rosa Maior através de uma manifestação. Aconteceram inúmeras baixas e uma revolta armada se instaurou pelas ruas. Há magos e cavaleiros lutando entre si lá. Rosa Menor não mandou nada de apoio ou cartas para ninguém nessa parte do deserto, então estamos meio que às cegas. Tem alguma coisa acontecendo em Rosa Maior. Aqueles que ficarem no vale provavelmente serão mandados para lá, então já avisando. Se vocês têm problemas com magos, ou têm problemas com aqueles que não gostam de magos, acho bom prepararem o estômago. Aqueles que ficarem nas carroças serão tratados bem, e continuaremos investigando esses desertos que existem em todos os lugares. Coletando esses prisioneiros, levando eles para o vale, trabalhando da nossa maneira, coletando suprimentos e descobrindo e desenterrando o passado. Por falar no passado, as cartas que vocês nos enviaram datam de mais de 3.000 anos atrás. Esse é um templo antigo. E, de acordo com a posição no mapa, vocês estavam em uma cidade mais ou menos aqui. Ele aponta para um lado muito ao norte, da onde vocês estão se encontrando agora. Acredito que vocês em breve entenderão melhor sobre a situação, mas é como eu disse, as poucas informações que eu tenho são essas. Vocês também irão receber o pagamento de vocês, claro. Não se preocupem com isso. Ok. Vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida que queiram fazer? A gente tem um prazo pra dar essa resposta pra você? De preferência até chegarem ao vale ou até a gente partir. Mas tirando isso, não. Ô Luciano, Sim, o vale que a gente tá indo, ele tá em que direção exatamente ali? A gente tá no deserto da antiga do Ladel, certo? isso. Aí a gente tá em qual direção, mais ou menos? Rosa Maior, Rosa Menor ou Ruínas do Império? Fjord... enfim. Já te mostro, colega. Um minuto, por favor. Então, esse lugar que ele tá falando que a gente pode ir, o que pode ter lá exatamente? No vale, você fala? É. O vale é um lugar ancestral. Ele fica no centro do deserto, da antiga Doladel. Vocês se encontravam ao mais próximo do norte, podemos dizer assim, em uma antiga cidade que se chamava Maslihar, perdão. Essa cidade há muito foi encoberta pela água e acabou perdendo um pouco do seu traço. Mas não se engane, ela ainda possuía grandes vantagens para as pessoas do seu tempo. O vale fica ao mais leste, ao noroeste possível. Noroeste não, sudoeste. Entendi. Bem, eu acho que é melhor a gente conversar entre a gente só agora. Se o Pra doutor vocês- e... Pra vocês que estão em dúvida, eu marquei no mapa certinho onde vocês estavam. É, que bom, o meu senso de direção é horrível. E o vale Beleza. fica bem no centro do deserto, certinho. O senhor e o doutor podem nos dar uma licença? Acho que é uma conversa bem particular agora pra saber nosso destino. Claro. Fiquem à vontade. Ele pega um reloginho. Pois não, Brinson? Gostaria de perguntar o que você fez com o martelo do Morgan. Ele está no armazém.
Nós iremos dar um enterro digno pra ele e pro Constantine, não se preocupem. Quando chegarem lá, nós iremos encaminhar o que sobrou deles, nesse caso apenas o martelo do Morgan. Mas temos algumas fotos e relatos do Constantine. Cartas que ele escrevia. A mesma coisa com o Morgan. Parece que eles gostavam de escrever coisas. Certo. Iremos entregar tudo aos coveiros de lá. E eles irão enterrar o que sobrou deles. Dizendo assim como porte físico. E as histórias deles serão armazenadas em um lugar seguro. Caso as pessoas queiram ler sobre eles. Beleza. Algo muito interessante que eu gostaria apenas de citar é que as pessoas pararam de crer bastante nessa história de heróis que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Mas pra gente, no Vale, todas as pessoas são heróis. Todas elas fizeram algo bom. Você me fez lembrar de algo que o moço do templo tinha dito. Ele falou dos heróis? Ele tinha uma raiva imensa com os heróis e sobre os heróis. Ele não gostava do termo. E da história em geral dos heróis. Muitos atualmente não gostam. Por que exatamente? Lembra dos problemas com os magos que existem por conta das revoltas e guerras que eles acabaram por causar? Sim. Sim. Então, o que aconteceu foi mais ou menos isso. A história dos heróis data de vários milênios, 2000, 2100 anos atrás, para ser um pouco mais preciso, mas eu não sei a data exata. Algumas histórias dizem que os heróis eram almas errantes, almas que vagavam muito pelo mundo. Outros relatos contavam como eles eram figuras imponentes, poderosas e que andavam. Mas em todos, eles sempre citavam pessoas com poderes ou características especiais. E depois das revoluções dos magos, saber que os antigos heróis eram aqueles detentores de grandes poderes mágicos acabou por influenciar uma parte da população que já tinha preconceito com eles, com os magos nesse caso. Coisas vai, coisa vem, e esse preconceito se instaura em raiva. A raiva se instaura em medidas problemáticas, e essas medidas se tornam guerras, as guerras se tornam revoltas, revoltas se tornam revoluções, e as revoluções matam milhares. Por conta dessas revoltas, os heróis pararam de ser vistos como verdadeiros heróis. Mesmo que as lendas contam como eles salvaram o mundo uma ou outra vez, ou até lutando contra o aspecto da morte, acho eu. São várias histórias. Nesse caso, eles... comentado algo sobre um dos heróis que morreu afogado. Sim, A maldição da... isso pode fazer sentido, já que vocês se encontravam no Templo da Água. Antes do deserto de Duladel, havia uma grande extensão de reinos, cidades e até mesmo um império. Hoje vocês entendem ele como ruínas de Fjord, mas era um grande império, um império fjordênico. Sim, há muitas histórias. Se vocês querem melhores relatos, recomendo vocês passarem no relator ou no historiador. Eles são irmãos e moram no prédio 18C, acho que no quarto andar do vale. Será Peraí, bom o vocês vale, verem. então, ele é uma cidade. Sim, ele é literalmente um vale. Ele é um lugar onde ele cai, é uma grande depressão que afunda no meio do deserto. É tipo uma pedreira. Isso. E o vale se manteve de pé por uma característica muito engraçada. Ele foi um desabamento de terra, porque antigamente aqui era um mar que acabou secando e se tornou um deserto. E essa área do vale acabou desmoronando por conta de 3 nascentes. Essas 3 nascentes de água criaram o vale. O vale é um lugar fresco, arejado e de fácil cultivo. É um lugar fértil, próspero, bom para se viver. Seria muito irônico se esse lugar do vale foi o lugar onde exatamente o herói morreu afogado. Não. Os Seria relatos irônico. dizem que ele morreu mais ao norte. Ainda que alguns digam que ele morreu no centro. Mas é difícil saber.
Os relatos são antigos. E se vocês querem melhores teorias de conspiração, falem com o historiador. Ele saberá o que fazer. Cara, querendo saber do outro RPG, olha lá. Olha lá. Bom, mas acho que eu já falei demais. Vou deixar vocês com vocês mesmos. Como um amigo de vocês disse, vocês precisam de um pouco de privacidade. Ele se vira e começa a andar até a porta. Mano, o Draven ele senta na caminha dele de volta lá onde ele tava. Olha pra todo mundo e fala, bom, e aí? O que vocês pretendem fazer? Eu tenho dois caminhos que eu posso acabar seguindo. Primeiramente eu pensei, bem, se eu não for incomodar vocês, eu até iria. Mas também eu acho que dava pra eu ficar aqui. Essa carroça é bem precária. Acho que dava pra tentar fazer algum upgrade nela. Eu quero ficar por aqui. Eu tenho o meu próprio caminho a seguir. Eu não posso ficar aqui. Bom, eu acho que eu tô com o Gwilyn nessa. Eu acho que eu estou com os dois também. Eu tenho coisas a resolver. Talvez voltar pra minha cidade e reencontrar minha mãe. Eu adoraria ficar aqui. Segurança, paz. Quem não gostaria disso? Mas eu ainda tenho coisa para fazer. O Noah ele fala enxugando os olhos. Eu falhei com os dois. Não consegui fazer a única coisa que eu deveria. Não consegui ser um bom médico. Mas eu não quero falhar mais. Eu não quero parar aqui e aceitar que eu desisti. Eu quero continuar. Eu não quero mais deixar ninguém morrer. Eu pego essa garrafa de vinho e viro pra ele. Quer vir? Valeu, cara. Mas não. O Draven ele levanta assim, ele se aproxima do Noah e fala: Noah, olha pra mim, olha no fundo dos meus olhos. Você não foi um médico ruim. E eles terem morrido não é sua culpa. Não é culpa de ninguém daqui. Não foi nenhum de nós que matou eles. E isso não nos torna covardes, fracos, nem nada assim. Eu não acho certo nos culparmos por isso. Eu acho que não seria algo que eles iriam gostar de ver. E eu acho que eles não iriam. Eu acho que vocês não iriam gostar de querer viver com a lembrança de que foi culpa deles. Ou culpa nossa deles terem morrido. Bem, mas vocês não responderam. Minha pergunta é de incômodo se eu, dependente do lado onde eu vou parar? Não. Você é livre pra escolher o que você quer fazer. Bem, vocês foram os únicos que eu converso há anos. Então, bem, se vocês quiserem eu consigo ir com vocês. Você quer Bom, fazer isso? é que o grupo parece que vai se separar, né? Eu, Gwilyn e Draven, provavelmente a gente vai partir. Sim. Eu também quero ir com vocês. A gente tem mais coisas a fazer. Ué, você não falou que ia ficar? Não, eu falei que é bom essa vida, mas eu não quero. Que eu não quero desistir. Bem, eu realmente não sei. Se quiser vir com a gente, fique à vontade. Você é um aliado importante agora. Você não tem que se sentir pressionado. Você pode decidir a hora que você quiser. Bem, vamos Luciano. esperar. Sim, Eu consigo levantar normalmente. consegue.
Eu quero sair da sala. Começar a me dirigir pra onde fica o armazém. Você não consegue abrir a porta. O que foi, Princeton? A porta tá trancada? Não sei, eu nunca vim aqui. O Noé ele levanta assim, dá aquela estralada no pescoço. Que bom que você, Eu que bom que acho você que já isso falou não isso. é uma Deixa. boa ideia. Para, Luciano, para. Você leva 4 pontos de dano. Faz um teste de porta da morte. Puta que pariu, velho. Luciano nunca vai deixar eu fazer essa piada em paz. Tá bom? Você tá com 1 ponto de vida, não? Eu sei. Uau, me diga algo novo. Eu faço assim. Ele para assim, sabe? Tipo, com dor no pescoço. Torcicolo foda. Ele estrala o pescoço e cai mole no chão. Eu acho que a parte do Lauden, onde ele disse que vocês obteram diversas fraturas e o corpo de vocês está fraco ainda, acho que vocês não entenderam, né? Ótimo. Eu quero dar uma pirueta. Rola um teste. Eu guardo a garrafa. Ótimo. Não vê. Princeton. Você tá bem. Ashiro, rola pra mim 2 testes de endurance, por favor. Por quê? Eita. Vai ficar bêbado. Você vai receber nível de embriaguez. O cara ficou bêbado. Você bebeu vinho com a barriga vazia. Isso causa embriaguez. Ele vai vomitar. Não, é só 2 testes. 2d20 de endurance. Nossa, Aham. fino. O primeiro foi 17 menos 9, então dá 8-7. 8 e 7. Você tá com 4 pontos de embriaguez, ô Ashiro. Ué, Não é nenhuma penalidade. Então você tá tranquilo ainda. Respondendo Você só percebe que tipo, o seu pescoço ficou mais quente e você tá. Já tá tipo. bem melhor. Um pouco melhor. Tipo, você já tá com aquele sorriso meio maroto, sabe, no rostinho, tipo, caraca. Normalmente são 3 testes, mas você é um pouco resiliente, de acordo com o que você disse, então não parece ficar isso como uma característica. Você já é alcoólatra. Não é que Kitsune bebe pra caralho, né? Uhum. Então meio que Não quer dizer que você meio seja que imune. independente. Não é que é imune, mas bebe pra um caralho, então já sou meio que acostumado com essa porra. Então não é um Gragas da vida. É. Não. O Gragas bebe e não fica bêbado, ele é bêbado, né? É passiva já. Ele Ele é o próprio álcool. É, ele é o próprio álcool, ele Ele já é a tem passiva. encarnação do vinho. Ok. Mas voltando, Princeton, você consegue levantar de boa sozinho, mas você percebe que quando você tenta abrir a porta, sua mão treme muito e você não consegue fazer força. O Noé ele passa assim. Ele vai na frente do Princeton. Eu percebo a mão dele fazendo isso. Claro, eu só também tá tremendo. Ah, mano, qual foi? Tá todo mundo com Parkinson, mano. Amigo, a parte onde todos estão com ossos e tendões quebrados, estão ferrados e sentindo provavelmente muita dor, só que estão todos dopados. Você não entendeu. Eu tô bêbado. O cara só tá bêbado. Eu sinto menos. Não é nem que vocês estão sentindo dor, vocês estão literalmente dopados de analgésico. Pra não sentir nada. Cara, parece tímido. Eu não sinto mais nada mesmo. Você vê a porta se abrindo, Princeton. O médico coloca o rosto assim e fala: Ah, você queria sair, rapaz? Sim, Eu recomendo Não, não. mas- Fique na ala médica. Se quiser ser transferido pra uma outra ala, é só avisar. Mas recomendo você não sair por enquanto. Todos vocês estão bem fracos no momento. Mais alguns dias de tratamento, vocês talvez voltem a ficar tranquilos. Luciano, eu quero acender. É meme. Ah, Meu tá. Deus, Não, eu já tava mano. tipo, tem certeza, cara? Você música quer, acende. você quer morrer, é só avisar, mano. É meme. Como assim acender? O cara abrindo Ele- as asas. Ele acende como uma lâmpada. Vocês viram isso, tipo, na hora que o Constantine ele fez lá aquela coisa lá de eu voltar, eu voltei com umas asinhas de anjo, tipo, bonita, tá ligado? Eu tava voando, aquela lá é minha forma acesa, aspas. Que porra é você? Então, eu sou um Azimar. A lamparina. Porra é isso? Então, tá ligado uma Valkyria? É Não. tipo um anjo caído. Caralho. Caído mesmo, mano. Caiu com outra força que bateu a cabeça. O anjo caído que
E não segue Só volta o pra caminha dele. cara faz. Ok. Ah, Vocês já terminaram de decidir o que vocês querem? Eu vou jogar no Vasco. bem, eu já fiz a minha escolha. Virou atacante. Muito bem. O médico ele abre a porta, o senhor ele entra com uma listinha assim na mão. Aqueles que desejam ficar, por favor, digam os nomes. Isso. Ele olha pra você, ele assina com a cabeça. Mano, o Apolo tá tremendo. Ele olha pro príncipe. Foi mal ter que te abandonar dessa vez, cara. Ok. Eu tô do lado dele, ô Luciano? Você tá um pouco longe. Tá. É como eu disse, as macas são meio espaçadas, para que vocês tenham um mínimo de privacidade. Mas alguém gostaria de ficar na carroça? Acho que só o príncipe. Antes de encerrar o bagulho, eu olho pro Apolo assim e falo, Apolo, você tava indeciso se você ficaria ou não, né? Você sente vontade de ficar aqui ou de ir com a gente? Você sente algo? Bem, eu até queria ajudar aqui, mas eu lembrei do juramento. Eu vou conseguir transformar o suficiente em tecnologia e deixar esse mundo em paz de novo. Mas se eu morrer, eu vou morrer tentando. Entendi. Muito bem, É senhores. por isso que o Vasco não contrata. Muito bem, senhores. Apenas o príncipe deseja ficar? Sim. Muito bem. Ele fecha o caderninho. Princeton, sinta-se em casa. O feiticeiro adorará falar com você mais à frente, mas por enquanto descansem. Todos vocês. Eu levanto a mão. Eu posso fazer só uma perguntinha? Claro. Eu vou embora, só que isso, cara, eu posso ler e aprender um pouco sobre a estrutura da carroça? Os nossos engenheiros irão te entregar um livrinho com algumas anotações. Vocês irão sair daqui mais ou menos um dia. Estamos a um dia de viagem apenas do vale. Nosso caminho está chegando ao fim. Tem alguma forma de eu me comunicar com vocês? Bom, remotamente não possuímos nenhum equipamento eletrônico. Então, Ainda? É uma longa história, rapaz. Meio que eles são no deserto, faz sentido eles não terem tanta coisa. Não só isso, Bem. mas houve alguns problemas. Conversem com o historiador, ele vai adorar contar pra vocês as histórias. Mas eu já te bem, digo A gente uma vai poder coisa, se conversar você... com ele. Ah, Se nos em vemos breve. Se nos vermos uma próxima vez, eu acho que eu vou passar tentar arranjar algumas dicas pros engenheiros daqui. Uhum. Claro. Não poderíamos ter aquela pedra de teletransporte caso um dia quiséssemos voltar? Infelizmente não. Elas são meticulosamente calculadas e fabricadas sob medida pelo feiticeiro. É uma equação muito complicada e demora muito tempo para ser feita uma nova. Se uma pedra de translocação é perdida, demora 2, 3 semanas, talvez até 4 ciclos completos de lua até a gente conseguir ter uma nova pedra. O nosso feiticeiro é um dos melhores, na minha opinião, claro. E ele apenas consegue criar uma pedra dessas depois de uma semana, se ele tiver todos os equipamentos necessários, o que raramente é o caso dentro da carroça. Quem é o seu feiticeiro? O feiticeiro? Ele não tem o nome? Ele é só o feiticeiro? Eu me chamo Senhor, temos o feiticeiro, temos a armeira,
temos o alfaiateiro, temos o doutor e temos o nosso querido guarda-costas. Temos também o cozinheiro e temos também o enterrador. Entendi. O alfaiateiro. O Noah ele fala olhando para as roupas. Eu lembro dele. Ele não vai gostar de saber o estado da roupa de vocês, mas de qualquer maneira eu não irei relatar isso, não se preocupem. Obrigado. Acho que as roupas são o menor da preocupação de vocês de qualquer maneira. Bom, se eu tiver alguma informação para passar para vocês, antes de vocês saírem da carroça definitivamente, eu irei passar. Vocês têm ainda alguma dúvida que queiram desvincular de vocês? Querer entender um pouco mais do que está acontecendo? Já que a gente tá aqui, eu posso te pedir um favorzinho? Claro. Eu tava precisando de uns livros. Você pode me arranjar depois? Isso você pode conversar com o feiticeiro, mas dependendo eu já posso adiantar o processo. Quais seriam? Não são livros de magia. Eu quero livros de medicina. Exatamente. É necessário falar com o feiticeiro. E outra coisa, o Noah ele pega assim. A bolsa das nossas coisas tá com a gente? Não. Não. Ele pega assim, ele pensa que vai pegar a bolsa e. Ah, é. Então, eu tinha um livro estranho, eu não sei se vai se ajudar. Eu peguei lá na biblioteca, acho que o nome era As Duas Cartas Douradas. Sim. Esse livro é importante deixar aqui, eu posso ficar? É um excelente livro de romance e drama. Se você quiser levar, fique à vontade. Tá bom, eu vou levar. Brimson levanta a mão. Sim, Eu posso fazer um pedido egoísta? dependendo. Posso ficar com o martelo do Morgan? Ele olha pra você. Você está febril? Não sei. O senhor aproxima e ele coloca a mão na sua testa. Um pouco. Por que você gostaria de ficar com o martelo? Eu tinha uma lembrança, ou resquício do meu amigo, o Gadata. Mas você possui algum conhecimento no uso do martelo? Mas dizer que eu nunca posso aprender, né? Olha pro senhor. Rapaz, você não tem o porte físico de um guerreiro e dificilmente acredito que aquele martelo irá servir, mas se quiser ficar com ele, à vontade, ele ficará dentro da carroça. Só não teremos nada para enterrar. As poucas coisas que temos para realmente enterrar dos seus colegas são as fotos e uma outra carta que parecem meio bestas e nós iremos enterrar. Isso por dizer Brimson, que já que vocês você vai não- ficar, provavelmente você vai ver sempre o martelo, é melhor deixar. Ele pode ficar com o martelo se ele quiser. Mas é só um lembrete. Às vezes é bom nos desvincularmos do nosso passado. Se você quiser, fique. Se não quiser, não fique. Pode levar o martelo pra enterrar. Acho que Não, nós não bem vamos enterrar o demais. martelo. Nós vamos colocar o martelo junto dele. Acho que o Morgan ia preferir isso. Qual dos martelos você está falando? Grande. É que tem um outro, um dourado, um meio velhinho, meio inacabado, com as iniciais de M, P e uma outra inicial meio apagada. Eu posso ficar com esse? Claro.
Esse eu acredito que você pode ficar. Pera, isso não é o martelo que ele tinha perdido porque ele jogou? Ele tinha jogado outro. Não, ele jogou outro. Ele tinha 3 martelos. Tinha. Irmão. O mestre dos martelos. Mestre Meu da Deus dos forja. martelos. Maluco, mestre da forja. Senhores, vocês possuem mais alguma dúvida? Alguma outra coisa que queiram saber? Vocês têm vodka aí? Não. O que temos é um pouco do vinho que você enviou e algumas outras bebidas que os demais grupos também enviaram. Ah, então deixa. O vinho que eu trouxe, esse daí é pra vocês mesmo. Ok. Acredito que tudo acabou. Então acho que isso é um adeus pra maioria. Menos pra você, Princeton, já que você vai ficar. Bom, deixarei vocês descansarem pelo resto da viagem. Ele vira de costas, ele começa a sair. E lembrem-se, garotos, mesmo quando vocês saírem do deserto, o sol brilha forte enquanto o dia durar. E ele sai da sala. Os dias se passam, aquele único dia no caso. Ele passa um pouco devagar. Vocês continuam recebendo visitas do médico. Ele continua falando dos problemas que vocês acabaram arranjando, mas em grande parte ele trata da maioria deles. O máximo que vocês sentem é um pouco de desconforto e dor ao se mover, mas vocês conseguem relevar isso bastante. Vocês chegam no vale, e quando vocês chegam lá, vocês reparam que ele é uma grande fissura na terra, que se estende quilômetros para baixo, com várias construções nos penhascos que adentram no subsolo daquele lugar desértico. Incrivelmente, quando a carroça chega e para, tem outras 4 na beirada, junto com algumas casas de madeira meio improvisadas e um grande dirigível no céu, observando tudo. O É senhor, tipo uma ele abre estação? Isso, tipo uma estação. O senhor, ele abre a porta do compartimento, aquela mesma que vocês entraram há muito tempo atrás, e grande parte do povo que estava dentro da carroça começa a sair. Ele olha pra vocês, o Princeton do lado dele, e ele se despede de vocês. Todos aqueles que saíram da carroça saíram com 50 moedas de prata e 5 de ouro. Eu posso me despedir do Princeton antes? À vontade. Cara, ele tá do lado do senhor, né? Sim. O Draven, ele chega ali na frente do Princeton e diz: Bom, foi uma jornada e tanta, né? Foi mais rápida que ela tenha sido. Que os nossos caminhos se separam. Eu vou logo atrás do Drake. Eu pego assim, boto a mão no... Apoio assim no Gwyn e falo: a partir de agora, quero ver se a gente não vai conseguir caçar nada. Tô com você na caça, meu parceiro. Eu olho pra ele e falo: beleza, então. Dessa vez, a ideia é ninguém morrer, beleza? Eu espero o pessoal dar uma afastada. Eu chego assim no Princeton e falo: Ei, cara, vê se cuida, tá? Eu ainda vou voltar pra te ver. Tranquilo. Draven. Não sei se pode acabar sendo útil. Espero que sim. Eu quero entregar pro Draven um kit de exorcismo. Ok. Draven, você recebe um kit de exorcismo do Princeton. Pera aí, eu tenho que abrir a ficha, eu não tava pronto. Eu Ô. não tava pronto pra isso.
Bem, ele tá recebendo lá, eu já chego. E aí, padre? E aí, inventor? Eu dou um abraço nele. Eu entrego o abraço na palma. Vê se não faz muita idiotice quando a gente não tiver. O idiota que é você. Levando tudo, né? Ô, Luciano, Sim. eu quero dar pro Princeton a minha ronda de vitalidade. Bom, eu acho que talvez você precise disso a qualquer momento. Obrigado. Não é difícil de se usar, pelo menos pra mim. Ô Juan, o que você tem assim? Você tem uma adaga, alguma coisa assim? Ele tem Deus e um sonho. Hein? Eu Você sou você tem um clérigo. cajado, não tem? Ô, 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 ô. Você tem um cajado, não tem? Ô, Itzamai item de conjuração, cara. Calma, não é isso. Eu vejo o cajado que o Princeton usa, eu pego um adesivo do estilo, que eu sempre coloco nas minhas coisas, e colo no cajado e vou embora. Ih, Polo. É pra você nunca se esquecer da verdade. Eu chego de trás assim, dou 2 toquinhos no ombro do Princeton. Falo, reze por mim. E vou embora. Meu Deus. Iremos voltar pra te ver, Princeton. Espero que voltem inteiros de preferência. Eu vou até o Princeton e eu falo, cara, desculpe por tudo que aconteceu lá atrás, beleza? Não tem problema. Eu falo sério. Desculpe mesmo. Você salvou minha vida, me chama. É nóis, cara. Eu espero muito que você fique bem quando eu voltar pra te ver, não? Afinal de contas, você agora é um dos nossos, não é mesmo? Como meu pai diria. E orgulhoso por isso. Eu estendo a minha mão pra dar um aperto de mão no Prince. Aperta a mão do Green. A caçador. São seus inimigos. Obrigado. Vocês escutam ao longe um tininim, tininim, e uma outra pessoa gritando: todos a bordo! Pelo visto, outra carroça está indo embora. Bem, rapazes, ficaremos aqui por algumas semanas, nos reabastecendo e nos preparando para mais uma viagem longa. Vocês ainda vão ter tempo de ver o seu colega, caso seja de algum nível de tranquilidade. Bom, e o senhor, de certa forma, obrigado por devolver a liberdade pra gente. E Eu se não você fiz pre- nada, rapazes. Vocês fizeram isso vocês mesmos. e Tudo que eu se fiz foi você mostrar pra pre- vocês um lugar. E se você precisar de mais serviços, você sabe quem procurar. Você não consegue ver, mas você percebe que ele dá tipo um sorrisinho atrás da máscara dele. Sei. Eu só não vou chamar vocês caso vocês tenham que mexer com água. Mas tirando isso, Realmente. Não vou ele te dá querer água dois pro tapinhas no ombro. Adeus, corvo. Sentirei saudades. Adeus, senhor. Ainda preciso saber do seu nome. Você não vai saber tão cedo, rapaz. Perdão. Isso é uma pena. Bom, Minha você tem espécie não muitas. vive por muito tempo. Você tem muitas. Mano, o Green dá um suspiro e fala: não vou querer água por um bom tempo depois daquilo. Você vai beber o quê? Vinho? É o que tem. Ainda bem que a gente tá no deserto.
Ainda bem que minhas garrafas não acabaram. Eu ainda tenho uma, tá? Tem que tomar água Eu de tenho olhos 3. fechados. O maluco é o Gragas, mano. Tinha 3 garrafas. O cara vai beber até cair. Quando ele cair, ele vai levantar, mano. Não, eu tinha que ter conseguido. Mano, eu tinha que ter conseguido aquele bagulho da poção, que eu ficava bêbado e enxergava mais. Ia ser muito bom, mano. Ah, que Sim, pena que era engraçado. temporário. Que pena que era Eu vou temporário. ter que tomar água de olhos fechados. Caralho. Caralho. O cara só vai conseguir beber água no psicólogo, mano. Não, tá. Mano, eu posso jogar um copo de água nele, depois dele falar isso. Não, por favor. Mano, Você vai arranjar água, Chino. É? o grupo todo no psicólogo. Então, o meu trauma é água. Como que você toma banho, mano? Toma banho de olho fechado? Não Tô, não tô. Ele criou. Eu tomo banho de língua. Que isso? O O cara, Guilherme, eu acho que foi por isso que ele veio com a gente, viu? Nossa. Tenho medo desse Lá cara, mas ele. beleza. Muito bem. 8 entraram numa carroça feita de metal para se aventurar no deserto. E dentre esses 8, apenas 5 saem. O que eles viram ficará marcado com eles e será levado adiante, como um fragmento da própria história deles. Antes acusados por um crime que eles não sabiam como se defender, foram presos de maneira injusta. Mas, ainda com essa punição, eles encontraram algo que pode se assemelhar muito a uma família. Vocês saem da carroça. O sol brilha forte como sempre brilhou, mas dessa vez o dia parece mais alegre. Afinal de contas, vocês estão vivos. E, rapazes, brindem os mortos, saúdam os vivos e sigam sua vida. Continuem seu caminho. Aqueles que ainda têm amarras com o passado devem enfrentá-lo para se tornarem melhores. E aqueles que desistiram de uma vida complicada e desejam agora descansar numa carroça, que descanse até ser chamado novamente. Lembrem-se, o sol vai brilhar sempre forte, enquanto o dia durar. Mas até mesmo na noite mais escura, o calor da amizade sempre iluminará os seus caminhos. E assim, vocês seguem viagem e começam a descer no vale. Ele é um lugar grande, árido, vivo e bonito. E quando vocês chegam lá embaixo, junto com todo o resto do grupo da carroça, vocês são acolhidos por inúmeras pessoas, com cestinhas de flores, algumas frutas, comidas, um pouco de água. Até isso parece trazer algumas lembranças, mas vocês deixam isso passar. Vocês são saudados, alegrados e cumprimentados. Vocês recebem a boa-vinda do vale. E ele espera que vocês contribuam, servindo de maneira fiel enquanto vocês ainda tiverem que ir lá ficar. E quando o tempo pedir, e ele vai pedir, vocês irão embora. Todos vocês sentem a presença de uma entidade vigiando vocês. Vocês não sabem da onde, vocês não sabem o porquê. Tudo que vocês conseguem ouvir é um pequeno muito distante. E é assim, rapazes, que eu encerro a primeira e única temporada de Relicário Sombrio. Em breve teremos mais outro arco, mas até lá, que o sol brilhe, que a lua cresça, que vocês continuem de pé para lutar. Boa noite, bom descanso, aproveitem e até a próxima.